Olá pessoal, bom dia. Hoje a gente inicia o curso de Fisiologia Humana, turma de Psicologia da FURG, com a unidade de Sistema Nervoso. Bem, eu convido a todos vocês que estão matriculados na disciplina para que olhem no sistema de vocês, para que vocês vejam todo o conteúdo de aulas que serão ministradas ao longo desse semestre, para vocês verem a divisão das aulas ao longo das semanas, tá bom? Então, nessa aula, a minha ideia é dar uma introdução ao sistema nervoso, posteriormente falar um pouco sobre o neurônio como unidade do sistema nervoso. Aí eu vou começar a falar um pouco, lembrar um pouco sobre a fisiologia da célula, falar sobre a propriedade da membrana plasmática, porque isso vai ser importante para que a gente entenda propriedades essenciais da célula nervosa do neurônio, que é o potencial de repouso, potencial graduado, somação espacial e somação temporal e, por fim, o potencial de ação. Pois bem, quando a gente está falando do sistema nervoso de uma forma muito sintética e rápida, uma das principais funções essenciais, na verdade, do sistema nervoso é a manutenção a contribuição para a manutenção da homeostasia. Homeostasia é um conceito muito importante em fisiologia, que de uma forma muito sucinta a gente pode definir como são os processos fisiológicos que mantêm a maioria dos estados relativamente constantes do organismo. O que seria isso? Então vamos pegar exemplos do mundo real, né, que a gente tem familiaridade, para que a gente possa entender o que são esse conceito de homeostasia. Vamos começar aqui até pelo último exemplo listado aqui, uma pressão arterial média, né? Todo mundo tem essa noção de que é importante não ter pressão alta, não ter pressão baixa, por exemplo. A nossa pressão arterial média é de 93 milímetros de mercúrio, tá? É um valor da pressão arterial média de 93 milímetros de mercúrio. Esse é o valor normal de pressão arterial média. O que percebe essa pressão arterial média? São células mecanorreceptoras, ou seja, células sensoriais que fazem parte, portanto, do sistema nervoso, que vão perceber qual é a variação de pressão que acontece ao longo do tempo, do sistema cardiovascular. E essas informações da pressão arterial média, se há alguma alteração além desse valor médio, para cima ou para baixo, uma estrutura do sistema nervoso, chamada tronco encefálico, que a gente vai falar com mais detalhe mais adiante, vão ser o centro de controle. É o centro de controle, ou seja, vai ser a região que vai fazer com que qualquer variação além para cima ou abaixo dessa pressão arterial média de 93 milímetros de mercúrio seja corrigida, né, e volte para esse valor de 93. A temperatura, por exemplo, é outro conceito fácil de entender. Os seres humanos têm temperaturas variando de 36 a 37 graus e meio. Então, fora desses limites, a gente ou vai ter, para baixo, a gente vai ter o que a gente chama de hipotermia, ou acima de 37,5 a gente chama de hipertermia ou febre. O que vai perceber? O que vai estar percebendo continuamente a nossa temperatura? São células sensoriais também chamadas termorreceptores. E qualquer alteração de temperatura para cima ou para baixo, ela tem que ser controlada. Ou seja, se a temperatura estiver muito alta, essa temperatura tem que diminuir. Se a temperatura estiver muito baixa, algum mecanismo fisiológico tem que acontecer para que haja o aumento da temperatura. E o centro de controle da temperatura é uma estrutura do sistema endócrino, chamada hipotálamo. A quantidade de glicose é muito comum também medir a glicose para saber se a pessoa está com a glicose alta, por exemplo, diabético, né? Então, a variação normal da quantidade de glicose no sangue vai de 70 a 110 miligramas por decilitro. De novo, o que vai estar percebendo, monitorando a quantidade de glicose do sangue? São células do sistema sensorial, fazem parte do sistema nervoso. São células, portanto, quimiorreceptoras. Essas células quimiorreceptoras, quando estão continuamente percebendo, monitorando a quantidade de glicose no sangue, se há algum desvio, né, desses valores, ou para baixo ou para cima, o centro de controle e estruturas do pâncreas e do hipotálamo vão ser ativadas para fazer a correção da quantidade de glicose no sangue. Isso vai depender do nível de saciedade, o nível de alimentação da pessoa. Pode ser o pâncreas ou o hipotálamo. A gente vai falar isso com mais calma. Tanto o pâncreas quanto o hipotálamo são estruturas do sistema endócrino. Por fim, a pressão arterial de oxigênio. A pressão arterial de oxigênio é a pressão arterial de dióxido de carbono no sangue.
A pressão arterial de oxigênio no sangue ela varia normalmente de 70 a 100 milímetros de mercúrio. Novamente, o que vai perceber, o que vai estar o tempo todo monitorando a quantidade de oxigênio no sangue? São células sensoriais, células quimiorreceptoras. E qualquer desvio que aconteça da pressão arterial de oxigênio no sangue vai ser corrigida através de ações de um centro de controle que está no tronco encefálico, que é uma estrutura do sistema nervoso central. A mesma coisa acontece com a pressão arterial de dióxido de carbono, que normalmente varia entre 34 e 45 milímetros de mercúrio, é percebida continuamente por células quimiorreceptoras que estão dentro do nosso sistema cardiovascular, e também qualquer correção necessária ela é feita por estruturas comandada, melhor dizendo, por estruturas do tronco encefálico. Então aqui eu dei para vocês 5 exemplos de variáveis que são reguladas, ou seja, são mantidas dentro de certos limites para que haja o perfeito funcionamento do corpo. Quando não acontece isso, quando não há esse controle, se houver qualquer desequilíbrio homeostático nessas ou em outras variáveis reguladas que eu não mencionei no slide anterior, essa alteração desses estados relativamente constantes levam ao que a gente chama de distúrbio ou até mesmo uma doença. Qual é a unidade do sistema nervoso? A unidade do sistema nervoso é o neurônio, ou uma célula nervosa. E o neurônio, ou célula nervosa, ela tem características muito importantes e peculiares. O neurônio é uma célula que a gente chama é uma célula excitável, ou seja, é uma célula que vai responder a qualquer estímulo, e essa resposta a qualquer estímulo que acontece por uma célula nervosa, ela vai acontecer através de uma alteração do sinal elétrico dentro da célula nervosa. Então, o que a gente chama de a célula nervosa, ela tem excitabilidade elétrica. Quando ela é estimulada, ela vai alterar os sinais elétricos dentro da célula. A gente vai falar desses sinais elétricos com um pouco mais de detalhe, dando a nomenclatura correta mais adiante. Uma outra característica da célula nervosa é que ela possui especializações para conduzir esse estado excitado, ou seja, conduzir esses sinais elétricos ao longo da célula, e tem especializações também para a transmissão desses sinais elétricos de uma célula para outra, ou de uma célula nervosa para receptores, ou de células nervosas para órgãos ou músculos. Então, é uma especialização importante, são especializações, melhor dizendo, importantes, de condução e de transmissão desse sinal elétrico. A terceira característica da célula nervosa é que ela é uma célula polarizada, ou seja, ela tem extremidades opostas que têm distintas estruturas e funções. Então, de uma forma muito sucinta, que eu vou explicar daqui a pouco com mais detalhe, ela tem uma extremidade que recebe sinais e ela tem uma outra extremidade que transmite os sinais. Então, aqui a gente tem um esquema mostrando 3 neurônios, que são 3 neurônios de 3 tipos diferentes, um neurônio motor, tipicamente motor, um neurônio sensorial e uma célula e um interneurônio, que nesse caso é chamado uma célula de Purkinje. Então, independente do tipo de neurônio, se é um neurônio motor, um neurônio sensorial ou um interneurônio, podemos dizer que os neurónios são a unidade básica do sistema nervoso. Este tipo de células não são muito diferentes das outras células do nosso organismo, mas têm algo que as diferencia logo à partida. Os neurónios são especializados na sensibilidade e em transmitir ou conduzir a informação ao longo de todo o corpo. Estima-se que só no nosso cérebro existam cerca de 12 bilhões de neurónios. Há vários tipos de neurónios que diferem quanto ao tamanho, forma, à localização e às funções. Por exemplo, os neurónios sensoriais transmitem as informações dos órgãos dos sentidos até ao cérebro. Os neurónios motores transmitem informações do cérebro para os músculos. E os interneurónios conectam um neurónio a outro neurónio, permitindo a passagem de informação. Todos os neurônios têm regiões especializadas, tem funcionalmente especializadas. Então, como eu já mencionei, a primeira região é a região de recepção do sinal. Então, qualquer célula nervosa vai ter uma região de recepção do sinal. Então, nesse caso aqui desse neurônio motor, todos os sinais que chegam nesse neurônio motor vão chegar por essa região aqui. Essa região aqui de recepção do sinal que tem esses prolongamentos que são observados nessas células nervosas chamados dendritos. Então,
todos os dendritos numa célula nervosa recebem os sinais de uma outra célula nervosa, Então, nesse caso aqui, não está mostrado aqui, mas aqui teria uma outra célula nervosa que estaria fazendo contato com essa célula aqui e transmitindo sinais para esses dendritos. Então, a região que tem os dendritos é a região de recepção do sinal. Nesse caso aqui desse neurônio motor, a gente vê que os dendritos eles se projetam a partir da região da célula que contém o núcleo da célula. O nome dela é corpo celular. Então aqui a gente tem a região de recepção do sinal, no neurônio motor, que tem os seus dendritos, e os dendritos são prolongamentos que saem a partir do corpo celular. No caso aqui do neurônio sensorial, a gente tem os prolongamentos, que são também os dendritos, mas nesse caso aqui, esses prolongamentos não estão saindo diretamente, não são projeções diretas do corpo celular, mas continuam sendo dendritos que estão recebendo os sinais. E nessa terceiro tipo de célula, a célula de Purkinje, que é um interneurônio, de novo, ela vai ter prolongamentos dendríticos que estão recebendo os sinais, que são projeções que saem a partir do corpo celular. Então, a primeira região da célula nervosa é a região de recepção do sinal. É um dos opostos da célula, um dos extremos da célula, a região de recepção do sinal. A segunda região é a região que eu vou falar com mais detalhe quando eu estiver falando de potencial de ação. Essa região é a região chamada região de integração de sinal. A região de integração do sinal é a região que gera os potenciais de ação. Então, por enquanto, vocês guardem essa informação. A região de integração do sinal é a região que gera os potenciais de ação. A terceira região é a região de condução do sinal. Então, a célula nervosa recebe um sinal, ela integra esse sinal e gera potenciais de ação, por exemplo, e esses potenciais de ação são os impulsos nervosos. Então, essa região de integração de sinal vai gerar os impulsos nervosos, e esses impulsos nervosos eles têm que ser conduzidos até a outra extremidade da célula. Ela vai ser conduzida até a outra extremidade da célula por essa região aqui de condução de sinal. E essa região de condução de sinal é uma região morfologicamente que é denominada axônio. É o axônio da célula nervosa. A gente percebe que no axônio da célula nervosa ele pode estar nu, sem nenhuma cobertura, ou ele pode estar envolto por algumas estruturas, que essa estrutura no seu conjunto é chamada bainha de mielina. E a gente vai falar com mais detalhe o que é a bainha de mielina e qual a importância da bainha de mielina. De uma forma muito sucinta agora, a cobertura do axônio com bainha de mielina ele permite uma condução mais rápida e por maiores distâncias do impulso nervoso. Eventualmente, esse impulso nervoso vai chegar no outro extremo da célula nervosa, que é a região de transmissão do sinal. O que acontece nessa região de transmissão de sinal? Esse impulso nervoso que foi conduzido pelo axônio, ele tem que ser transmitido para uma outra célula, ou uma célula muscular, ou uma célula nervosa, por exemplo, nesse caso mostrando aqui. Essa transmissão de sinal acontece por essa região aqui, que é chamado terminal axônico. Então, aqui a gente tem as 4 regiões de uma célula nervosa, do seu ponto de vista funcional. A região de recepção do sinal, a região de integração do sinal, a região de condução do sinal e, por fim, a região de transmissão do sinal. Existem só células nervosas no sistema nervoso? Ou seja, existem só neurônios no sistema nervoso? Não. O sistema nervoso possui outras células que são importantíssimas também. In this video, we're going to talk about astrocytes. Astrocytes, and their name comes from the Greek words for star cell. Astrocytes are glial cells of the central nervous system, which are derived from neural stem cells. Astrocytes have a soma, a variable number and branches of processes, but they often have a lot. They often have quite a few processes that are highly branched, which is how they got their name of star cells, because some people thought they looked like stars when they looked at them under the microscope. And at the end of their processes, they have special structures called end feet. Let me just draw in a few of these end feet that are at the terminus of the astrocyte processes. So that's end feet. And that's all of these
structures at the end of the astrocyte processes. And astrocytes are workhorses. They have arguably more functions than any other cell type of the nervous system. So first we can talk about how the astrocytes really form the scaffold for the entire central nervous system. These cells really occupy a huge amount of the space of the central nervous system and form the majority of the structure that actually makes up the brain and the spinal cord. So they provide the structural support and the place for all the other cells to be, like the neurons and all the other glia. The second function we can talk about is called the glial scar. Glial scar, and that refers to what astrocytes do if there's injury somewhere in the central nervous system. So if there is some type of injury somewhere in the brain or the spinal cord, what we see is that astrocytes proliferate, they divide and form more astrocytes, and they migrate over to the area of injury. They then surround that area of injury, and their processes hypertrophy. They grow these much larger, thicker, longer processes that actually serve to wall off that area of injury. And between all the processes, they form a thick tissue, kind of like scar tissue that we see elsewhere in the body. But that scar tissue elsewhere in the body is formed by different cell types because the astrocytes are only present in the central nervous system. So this whole process of astrocytes reacting to injury has multiple names. It's called gliosis, or it's called astrogliosis, or it's called astrocytosis, or it's called reactive astrocytosis. And the actual scar tissue that's produced is called the glial scar. And the glial scar probably performs kind of a similar structural role to astrocytes' role as the general scaffolding for the central nervous system. Because probably what they're trying to do is wall off an injured area, and particularly if there's a cavity, if a hole has formed, and they're trying to shore that area up with structural support from this wall. Another function of astrocytes is homeostasis, and homeostasis just means trying to keep everything in optimal conditions, and homeostasis of the interstitial fluid. That is the fluid between all the cells of the central nervous system. And this is very important because the neurons require a very fine-tuned, a very even keel environment for them to function properly. And if certain things like the concentrations of certain ions, and particularly potassium ions, if those concentrations are abnormal, the neurons can't function properly. So one thing the astrocytes do is that they're constantly monitoring the interstitial fluid, and they're either taking in ions or they're releasing ions to try to keep those ion concentrations exactly the same all the time in homeostasis. Another thing they do for neurons sometimes is they release lactate into the interstitial fluid. And the reason they do this is because neurons have very little internal energy stores in their cells. Neurons are completely dependent on a continuous supply of oxygen and glucose to have all the adenosine triphosphate they need to perform their functions. Now, astrocytes do have some internal energy stores in the form of glycogen, and they can convert some of that to lactate and secrete that so that the neurons can use lactate in a pinch if they have lost access to continuous oxygen and glucose. Another function of astrocytes is contributing to something we call the blood-brain barrier. Blood-brain barrier. And this is a barrier that prevents large molecules in the bloodstream, so I'll just draw a little blood vessel passing through the central nervous system. And this prevents large molecules from leaving the blood to enter the central nervous system unless the cells actually want that large molecule to enter. Components of the blood vessels themselves play a role in this blood-brain barrier, but astrocyte processes also play a role, and in particular it's the end feet. These end feet on the end of their processes are plastered all over the blood vessels that are passing through the central nervous system, and they play a role in preventing certain large molecules from leaving the bloodstream and entering the brain. So that between the astrocyte end feet and components of the blood vessels of the central nervous system, there's a quite effective barrier function between the blood and the central nervous system. And this includes the spinal cord, but we traditionally call this the blood-brain barrier. And one more very important function that the astrocytes perform is that they help to clear out synapses between neurons. And so synapses
are the connections between neurons and their target cells. So if we drew an axon of one neuron coming down here, and this will be the terminal of the axon, and then this axon is forming a synapse with, say, the dendrite of another neuron here, just like the astrocytes are using their end feet to surround the blood vessels that pass through the central nervous system, the astrocytes are also extending their processes and placing their end feet all over synapses, so that the end feet are plastered all over these synapses, and they're actually helping to clear out those synapses. And we'll cover this more when we cover synapses, but basically they're clearing out the molecules that communicate between neurons and their target cell, called neurotransmitters. And this is very important to reset the synapse so that it can be used again for communication between the neuron and its target cell. Because if neurotransmitters just lingered in the synapse, then that synapse wouldn't be functional anymore. It would just constantly be turned on. In this video, I want to talk about oligodendrocytes. Oligodendrocytes. Oligodendrocytes are glia of the central nervous system, derived from neural stem cells, and named from Greek words for cells with a few branches. To show the structure of oligodendrocytes, let me first draw a few neurons. I'll just draw their somas and axons, and I'll leave off their dendrites. I'll draw the somas for a couple of oligodendrocytes, one here and one here, and each oligodendrocyte will extend a few processes, maybe up to a few dozen processes each, toward the axons of neurons, and the structures at the end of these oligodendrocyte processes will be the myelin sheath for neurons that have a myelin sheath on their axons. And you can see that each oligodendrocyte can be creating segments of myelin sheath for the axons of multiple neurons, and the different segments of myelin sheath can be from different oligodendrocytes on any particular neuron's axon. This material of myelin is composed mostly of lipid, which is the same kind of substance that makes up fat. So this is kind of a fatty sheath around some of the axons of certain neurons. So let's take a little closer look at this over here. And what we'll do is we'll kind of cut through the soma and the process and one of these segments of myelin sheath, kind of like this. And then we're going to look at it end on, like we're looking down from the end of the axon. So here I'll draw the axon, and we've cut it, so we're looking at it end on. So we're looking down the tube of the axon. And the myelin sheath is just the membrane at the end of the process of the oligodendrocyte that's wrapped very thinly around the axon many times, like a roll of tape. And I like to think of these like the rubber coating on a wire, kind of insulating the axon. And we'll get into how information is transmitted along axons in other videos, but basically this makes the transmission of information faster and more efficient. And the myelin sheath is still connected by the process to the soma of the oligodendrocyte to maintain it. So each oligodendrocyte process forms one segment of myelin on an axon, and each oligodendrocyte may myelinate multiple axons, in addition to this function of creating the myelin. In this video, I want to talk about Schwann cells. Schwann cells are glia of the peripheral nervous system, derived from neural crest cells, and named after a person who described them. Schwann cells come in a couple of shapes. Some are fairly shapeless cells that have little troughs on their surface, and the axons of neurons that have small diameter axons often just sit inside these troughs. So these are neurons with a soma, and I'm leaving off the dendrites, and these have small axons, small diameter axons, and they'll just kind of sit in these little troughs on the surface of these Schwann cells, and these are called non-myelinating Schwann cells. They do provide some support to these peripheral neuron axons that are small diameter, but they don't myelinate them, so they're non-myelinating Schwann cells. Now, peripheral neurons that have a larger axon, let me just draw this one with a little larger axon, usually have a myelin sheath. And just like in the central nervous system, there'll be a sheath going all the way down the axon
that's regularly interrupted by these little gaps called the nodes of Ranvier. And these little segments of myelin in the myelin sheath of peripheral neurons has the same structure and function as the myelin sheath in central neurons. However, the Schwann cells create the myelin sheath in the peripheral nervous system, as opposed to the oligodendrocytes of the central nervous system. Now, while the structure and the function of the little myelin segments is the same, a big difference between the Schwann cells in the peripheral nervous system and the oligodendrocytes in the central nervous system is that a Schwann cell only produces the myelin sheath for one segment of only one axon. It's not myelinating multiple neurons like oligodendrocytes do. Now, let's take a little closer look at one of these areas of myelin sheath, and let's cut through this segment of myelin just like this, and we'll look at it this way, like we're looking down from the end of the axon. And this is going to look just like the myelin sheath for a central axon. Here's the axon, and we're looking at it end on, and the cell membrane of the Schwann cell, which is this material we call myelin that's very rich in lipid, is just going to be wrapped again and again and again, very thinly and very tightly, like a roll of tape around the axon. Now, for a Schwann cell, this is almost the entirety of its cell membrane, and then it's just going to have this little lump on the outside that's going to be sort of like a soma, because it's going to have a nucleus and it's going to have most of the cytoplasm of the Schwann cell, but most of its membrane is actually wrapped around the axon as the myelin sheath. In addition to these functions, Schwann cells also appear to influence neurons and vice versa through exchange of a variety of substances. Bem, em relação à fisiologia celular, que são conceitos importantes que a gente tem que entender para que a gente consiga compreender como a célula nervosa funciona, como a célula nervosa tem essa propriedade importante e essencial que é a da excitabilidade elétrica. O primeiro ponto importante para que a gente entenda o funcionamento da célula nervosa é entender que a célula nervosa tem o que a gente chama de potencial de repouso de membrana. É que se a gente mede, se a gente coloca um microvoltímetro, a gente mede a diferença de voltagem, ou seja, a diferença de potencial, são sinônimos que existem entre o meio intracelular e o meio extracelular, a gente vai perceber que existe uma diferença de menos 70 milivolts. Calma, isso vai ficar mais claro adiante. De menos 70 milivolts entre o meio externo e o meio interno. O que isso significa? Que o meio interno ele é negativo em relação ao meio externo em menos 70 milivolts. Esse valor de menos 70 milivolts é o que a gente chama de potencial de repouso de membrana, ou seja, quando a célula nervosa está em repouso, ela não está, entre aspas, fazendo nada, ela tem um potencial de repouso aproximadamente no valor de menos 70 milivolts. Quando essa célula nervosa ela é estimulada, o que vai acontecer? Lembra que eu falei no começo, essa célula nervosa tem excitabilidade elétrica. Quando ela é estimulada, ela vai alterar esse potencial de repouso de membrana, ou seja, ela vai gerar um sinal elétrico que vai fazer com que o potencial de repouso de membrana passe de menos 70 milivolts para um valor mais positivo ou para um valor mais negativo ainda. Ou seja, ela pode passar de menos 70 milivolts para menos 50 milivolts, então vai ter um aumento do potencial de membrana, ou ela pode passar de menos 70 milivolts para menos 90 milivolts, por exemplo, que é uma diminuição do potencial de repouso de membrana. Isso vai ficar bem mais claro mais adiante, tá? Mas isso é importante vocês terem essa noção. Uma célula nervosa tem um potencial de repouso de membrana, e quando ela é estimulada, ela responde a esse estímulo através de uma alteração desse potencial de repouso de membrana. O que estabelece esse potencial de repouso de membrana? São duas características. A primeira é um gradiente de concentração iônica, ou seja, diferença de concentração de íons entre o meio intracelular e o meio extracelular. E o segundo ponto é que existe uma permeabilidade, ou seja, a membrana permite que esses íons passem por ela. Então, os dois fatores, o gradiente de concentração iônica e a permeabilidade da membrana, esses íons vão estabelecer o que a gente chama de potencial de repouso de membrana. Mas antes da gente entender eu explicar para vocês o que
como que se estabelece o gradiente de concentração iônica e como que acontece essa permeabilidade da membrana dos íons, a gente tem que primeiro entender dois conceitos importantes, que é a estrutura da membrana celular e a permeabilidade seletiva da membrana. Nessa figura aqui, o que a gente vê? A gente vê, de uma forma muito simplificada, a estrutura de uma membrana de uma célula, de qualquer célula, inclusive da célula nervosa. O principal componente da membrana plasmática, ou seja, da membrana de uma célula, é essa bicamada lipídica, formada por essas moléculas que são chamadas fosfolipídios. São moléculas que têm uma característica química importante. Elas têm uma das suas extremidades é hidrofílica, ou seja, se mistura em água, e a outra extremidade é hidrofóbica, ou seja, não se mistura em água. Então isso faz com que a gente tenha uma bicamada onde essa ponta hidrofílica ela está virada para o meio extracelular e para o meio intracelular, porque é uma bicamada. E esse sanduíche hidrofóbico fica no meio. Isso faz com que a membrana celular ela tenha uma característica muito importante no sentido de nem todas as substâncias conseguem passar pela membrana celular, se não houver um auxílio de estruturas que facilitem essa passagem, por causa dessa característica química da membrana celular. Esse sanduíche que tem aqui, essa hidrofóbico, ou seja, de gordura, impede, por exemplo, que moléculas que não se misturem com a gordura, elas consigam atravessar essa membrana. Então isso vai determinar que a membrana ela vai ter uma permeabilidade que vai ser dependente à característica química da molécula que vai atravessar essa membrana. Além dessa bicamada lipídica, o que a gente tem mais na membrana plasmática? De uma forma muito simplificada, a gente tem a presença de proteínas. Então aqui a gente tem a bicamada lipídica. Aqui está mostrando também moléculas de colesterol, que são importantes na bicamada lipídica, mas a gente não vai discutir agora. O que a gente vai discutir agora são a presença dessas proteínas. Proteínas que podem ser proteínas integrais de membrana, ou seja, cruzar toda a membrana, ou proteínas periféricas de membrana, que estejam somente num dos lados da membrana. A gente vai discutir agora as proteínas integrais de membrana. Essas proteínas integrais de membrana são importantes porque elas têm funções, dentre outras, funções de transporte de moléculas, ou seja, de solutos de um lado para o outro da membrana. Aqui a gente tem uma proteína que funciona e muito importante de transporte, uma chamada proteína canal. É uma proteína que faz entre aspas, um buraco no sanduíche de moléculas de fosfolipídios, e ela promove o quê? Ela promove um meio aqui isolado daquele meio hidrofóbico. Então, nesse caso aqui, essa proteína de canal permite que passagem de moléculas que não se misturam em gordura, elas conseguem atravessar a membrana. Então, esse é o tipo de proteína chamado proteína de canal. E essas proteínas de canal, que são proteínas integrais, as proteínas integrais também podem ser proteínas transportadoras que não sejam do tipo de canal, que a gente vai falar daqui a pouco. A membrana celular, se não tiver nenhuma daquelas proteínas que eu mostrei no slide anterior, se ela fosse formada somente por essa bicamada lipídica, o que aconteceria? Aconteceria que algumas moléculas conseguiriam passar pela membrana celular, se difundir pela membrana celular, outras não conseguiriam. Então, por exemplo, o oxigênio e o dióxido de carbono, eles conseguem passar pela membrana celular sem nenhum problema. Outras moléculas que são até polares, como a água, por exemplo, que é essencial, né, para qualquer célula, ela também consegue passar pela membrana celular sem nenhum problema. Por outro lado, algumas moléculas, como a glicose, que é uma fonte energética de todas as células, a glicose não consegue passar pela membrana celular se não houver uma proteína de transporte na membrana celular, que é uma molécula polar grande. E outro tipo de molécula muito importante que não consegue atravessar a membrana plasmática são os íons.
E os íons, por que eu enfatizo os íons aqui? Porque os íons são essenciais, né, no funcionamento de uma célula nervosa. Então, considerando que algumas moléculas conseguem passar sem a ajuda de proteínas de transporte e outras moléculas não conseguem passar sem a ajuda de proteínas de transporte, por isso que nós dizemos que a membrana plasmática tem uma permeabilidade seletiva aos solutos. Então, essas moléculas aqui seriam, de uma forma geral, chamadas solutos. Que tipos de proteína de transporte são essas? Vamos ver todas as situações que estão mostradas aqui nessa figura. A primeira situação mostra um soluto que se mistura com gordura, ou seja, um soluto lipossolúvel. Se um soluto lipossolúvel ele está em maior concentração aqui no meio extracelular, ele, por difusão, vai passar para o meio intracelular. A difusão seria o movimento de uma substância de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Vamos pensar numa situação hipotética onde a gente tem um tanque de água, onde a gente vai, numa das extremidades desse tanque, a gente pinga uma gota de corante. No primeiro momento, quando a gente pinga a gota de corante numa das extremidades desse tanque, essa extremidade do tanque vai ficar com uma cor bem viva, bem escura. Mas ao longo do tempo, mesmo que a água esteja bem paradinha, você não mexa na água, esse corante ele vai se difundindo para o outro lado. Ou seja, ele vai passar de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, até um momento que vai chegar no equilíbrio, onde todo o tanque vai estar com uma coloração um pouquinho mais escura, tá? Mas não vai ser tão escura quanto a concentração original. Ou seja, esse corante se difundiu do meio mais concentrado para o meio menos concentrado de corante e depois, no momento, se entrou no equilíbrio, ou seja, as quantidades de um lado ou do outro ficaram iguais. Então, nesse caso, se a substância for uma substância que se mistura em gordura, ou seja, ela consegue atravessar essa bicamada lipídica, esse sanduíche aqui de gordura, esse soluto lipossolúvel vai passar de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, por difusão, que a gente chama de difusão passiva. Por outro lado, se esse soluto não é um soluto lipossolúvel, se esse soluto é um íon, por exemplo, o íon ele não atravessa a membrana plasmática. Para que íons atravessem a membrana plasmática, precisa haver uma proteína que vá facilitar essa movimentação através desse gradiente de concentração, ou seja, de um local mais concentrado para um local menos concentrado. Se houver um canal, uma proteína de canal que vai criar um meio aqui que é hidrofílico, ou seja, um meio que se mistura em água, os íons se misturam em água. Então, nesse caso aqui, essa proteína de canal, ela vai criar um meio diferente daquele sanduíche hidrofóbico. Ela vai criar um meio que vai possibilitar a passagem do íon. Então, nesse caso, a gente vai ter o que a gente chama de difusão facilitada. Um segundo tipo de difusão facilitada acontece quando existe também uma proteína integral de membrana, mas nesse caso essa proteína integral de membrana não é um canal. É chamada uma permease. O que é uma permease? É uma proteína que ela vai ter um local de ligação onde, vamos supor que é um íon novamente, esse íon vai se ligar nesse sítio de ligação na proteína. Quando ele se liga nesse sítio de ligação, essa proteína vai mudar o seu formato e vai como se ela girasse e vai fazer com que esse íon seja jogado para dentro da célula. É um processo de difusão. Por quê? Porque o soluto vai se mover de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Mas, nesse caso aqui, ele não se move através de um canal. Ele se move através de uma proteína que vai se ligar a esse soluto e depois jogar esse soluto para dentro da célula. Então, é chamado uma permease. Um terceiro tipo de transporte, aqui acontece contra o gradiente de concentração. Todos os três transportes anteriores que eu mencionei, o soluto vai se mover do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. No entanto, existem solutos que se movem do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, nesse caso aqui, o que acontece? A gente tem uma proteína que vai funcionar como uma permease também, só que nesse caso ela vai transportar o soluto contra o gradiente de concentração, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E nesse caso, quando isso acontece,
quando isso acontece em qualquer célula, isso acontece através do que a gente chama de transporte ativo. O transporte ativo significa o quê? Significa que esse transporte vai acontecer com um gasto de energia. Então, nesse caso aqui, esse soluto vai se ligar a essa proteína de membrana integral e essa proteína vai mudar a sua forma e jogar o soluto para fora, contra um gradiente de concentração. Mas para que isso aconteça, é necessário que haja o gasto de energia pela célula, para a célula fazer isso. E esse transporte ativo, ele acontece através de proteínas que são chamadas de bombas. O transporte de íons no sistema nervoso vai acontecer aqui através principalmente dessas proteínas de canal e através de bombas. Então, voltando à pergunta, o que estabelece o potencial de repouso de membrana? O gradiente de concentração iônica e a permeabilidade seletiva da membrana que vão estabelecer esse potencial de repouso de membrana. Como que acontece o gradiente de concentração iônica? Primeiro, qual é o gradiente de concentração iônica? Numa célula nervosa, o meio extracelular, eu vou mencionar dois íons, que são os dois íons mais importantes, o sódio, que é o Na+, e o potássio, que é o K+. Qual é o gradiente que existe? No meio extracelular existe uma maior quantidade, ou seja, uma maior concentração de sódio. E no meio intracelular existe uma maior quantidade, ou seja, uma maior concentração de potássio. Quem faz com que haja essa maior concentração de sódio extracelular e uma maior concentração de potássio intracelular? É uma proteína de membrana que é chamada uma bomba. Portanto, se ela é uma bomba, ela faz transporte ativo contra o gradiente de concentração. Essa proteína de membrana é chamada bomba sódio-potássio ATPase. Bomba sódio-potássio ATPase. O que essa proteína de membrana faz? Então, aqui a gente tem um esquema da membrana, mostrando a porção extracelular da membrana, a porção intracelular da membrana. Aqui a gente tem a bicamada lipídica, e aqui nós temos essa proteína de membrana integral, que é a bomba de sódio-potássio ATPase. O que a bomba sódio-potássio ATPase faz? Ela tem sítios de ligação, ou seja, locais de ligação para o sódio e para o potássio. Então, no primeiro momento, o que essa proteína faz? Ela tem sítios de ligação para 3 átomos de sódio aqui nessa porção voltada para o meio intracelular. Então, o sódio que está no meio intracelular, ele se liga nesses 3 sítios de ligação do sódio e com o gasto de ATP, está vendo aqui, com o gasto de energia, essa molécula vai mudar o seu formato e vai jogar esses sódios para o meio extracelular. Então, a bomba sódio-potássio ATPase está continuamente, através do gasto de energia, jogando sódio para o meio extracelular. Quando ela joga o sódio para o meio extracelular, ela vai expor esse outro sítio de ligação, que é o sítio de ligação para o potássio, o K+. E, por sua vez, o potássio que está no meio extracelular vai se ligar a esse sítio de ligação. E aí, quando isso acontece, essa proteína integral de membrana, a bomba sódio-potássio ATPase, vai mudar novamente seu formato e jogar potássio para dentro da célula. E o ciclo se repete continuamente. A bomba sódio-potássio ATPase, que na célula nervosa são milhões de moléculas de bomba de sódio, potássio ATPase na membrana de uma célula nervosa, continuamente a bomba sódio, potássio ATPase está jogando 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. E o que isso acontece? Isso vai gerar aquele gradiente de concentração iônica, onde o sódio é mais concentrado no meio extracelular e o potássio é mais concentrado no meio intracelular. Quando a gente vê uma célula nervosa, o íon sódio, mostrado aqui pelas bolinhas vermelhas, ele é mais concentrado no meio extracelular do que no meio intracelular. Já o potássio, que é a bolinha azul, ele é mais concentrado no meio intracelular do que no meio extracelular. Desconsidere o cloreto aqui, tá? O que é importante para a gente é o sódio e o potássio. Esse gradiente de concentração é o primeiro passo para o estabelecimento do potencial de repouso de membrana, através da atuação da bomba sódio-potássio ATPase, que joga sódio para fora e potássio para dentro,
através do gasto de energia, porque é um transporte ativo, é um transporte que acontece contra o gradiente de concentração. Veja bem, o sódio está sempre sendo jogado para fora. Então, está sempre sendo jogado para fora contra um gradiente de concentração, porque tem mais sódio do lado de fora da célula. Por outro lado, o potássio está sempre sendo jogado para dentro. Então, vamos falar agora do segundo componente. A gente já viu como se estabelece o gradiente de concentração, através da atuação contínua de bomba de sódio, potássio ATPase, jogando sódio para fora e potássio para dentro. O segundo ponto, qual é? O segundo ponto é o movimento desses íons. Ou seja, relacionado à permeabilidade iônica. Então, aqui a gente vai ter, nessa figura, o que a gente tem aqui? A gente tem a situação do potássio mais concentrado no meio intracelular, por causa da atuação da bomba de sódio potássio ATPase. E aqui o sódio mais concentrado no meio extracelular, também por causa da atuação da bomba sódio potássio ATPase. Nessa situação aqui, não tem nenhum canal na membrana plasmática. Se não tem nenhum canal, como a gente viu antes, os íons não conseguem atravessar a membrana plasmática por difusão. Não tem nenhum canal. Se a gente pega e coloca um canal de potássio, um canal chamado um canal de vazamento de potássio, ou seja, um canal que está continuamente aberto, o que vai acontecer? Aquele potássio que é mais concentrado no meio intracelular por causa da atuação da bomba de sódio potássio ATPase, ele vai ter a tendência, por difusão, passar para o meio extracelular. O potássio mais concentrado no meio interno, ele vai ter a tendência de escapar. Qual é a carga elétrica do potássio? É K+. Quando qualquer substância com carga elétrica se move, substâncias com de carga elétrica oposta vão se mover junto, porque os opostos se atraem. Então, um ânion, que, ou seja, um íon que tem carga negativa, um íon com carga positiva é um cátion, e um íon com carga negativa é um ânion. Então, o ânion vai se mover junto com o potássio que está passando aqui pelo canal. Só que o ânion que se move, ou seja, uma substância que tem carga negativa, ele não vai conseguir passar pelo canal, porque esse canal é somente permeável ao potássio, não é permeável ao ânion. Então, o que vai acontecer? Quando o potássio vai se movendo para fora da célula, o potássio tem carga positiva, ele vai começar a se acumular na membrana do lado externo da célula. E quando ele se move, ele puxa a carga negativa junto, que não passa para o lado externo da célula. Ou seja, a carga negativa ela se acumula no lado interno da célula. Então, vamos ver o que vai criar aqui. Isso é bem interessante. Vai se criar aqui o que se chama de um gradiente elétrico, que é oposto ao gradiente de concentração. O gradiente de concentração do potássio faz com que o potássio passe do lado interno da célula para o lado externo. Quando ele passa do lado interno para o lado externo, ele traz carga negativa que se acumula no meio interno da célula. Por outro lado, o próprio potássio ele se acumula no lado externo da célula, gerando carga positiva. Se o potássio se acumula no lado externo da célula, gerando carga positiva, e se existe um acúmulo de carga negativa decorrente do movimento do potássio no lado interno da célula, o que vai acontecer? Esse potássio que saiu, ele depois vai ter a tendência de voltar por causa do gradiente elétrico. Por quê? O potássio é positivo, ele vai ser atraído pelo negativo que se gera dentro da célula. Então, o que se gerou aqui gerou um gradiente elétrico que se opõe ao gradiente de concentração. Aqui eu fiz uma outra figura para exemplificar isso. Então aqui a gente tem a célula, o potássio são as bolinhas azuis que a gente vai falar agora, retomar agora. O potássio ele é mais concentrado no meio intracelular do que no meio extracelular. E aqui a gente faz um corte da membrana, mostrando que essa membrana tem canais de vazamento de potássio, que estão mostrados pela cor azul aqui, e canais de vazamento de sódio, que eu vou falar daqui a pouco.
A diferença do número de canais de vazamento de potássio e de sódio aqui é proposital, que na verdade o potencial de repouso de membrana ele é muito mais próximo ao potencial de equilíbrio do potássio do que o potencial de equilíbrio do sódio, justamente porque as células nervosas são mais permeáveis através desses canais de vazamento ao potássio do que ao sódio. Existem esses canais de vazamento e então numa situação de haver uma maior concentração de potássio no meio intracelular do que no meio extracelular, o que vai acontecer? Esse potássio vai ter a tendência de se movimentar através desses canais e a movimentação dos íons potássio vão fazer com que se acumule carga positiva próxima na membrana no meio extracelular. Por outro lado, esse movimento do potássio vai trazer ânions para próximo da membrana no seu meio intracelular, porque a movimentação dessa carga positiva sempre vai acontecer com uma carga negativa associada. Só que essa carga negativa associada, esses ânions, não passam pelos canais iônicos que são permeáveis somente ao potássio. Isso faz com que seja acumulada carga negativa no meio intracelular. Isso vai acontecer até o momento que se acumula tanta carga positiva no meio extracelular e tanta carga negativa no meio intracelular que começa a se gerar, na verdade, um gradiente elétrico que vai se contrapor ao gradiente iônico, o gradiente de concentração. O que isso significa? Isso significa que nesse momento, porque existe muita carga negativa no meio intracelular, próximo da membrana, haverá a tendência do potássio ser atraído para dentro da célula. Por outro lado, como existe muita carga positiva no meio extracelular, devido à movimentação anterior de potássio, existe a tendência de repulsão, ou seja, do potássio ele não passar para o lado de fora da célula, porque cargas positivas vão se repelir. Então, nesse momento, chega-se o que a gente chama de potencial de equilíbrio do íon, onde não há mais esse movimento através do gradiente de concentração, porque existe um gradiente elétrico de uma força oposta, contrabalançando esse movimento determinado pelo gradiente de concentração. Essa voltagem potencial de equilíbrio do íon do potássio, quando o potássio é em torno de 40 vezes mais concentrado no meio intracelular do que no meio extracelular, e considerando a temperatura do corpo humano de 37 graus, esse potencial de equilíbrio do potássio acontece em menos 94 mV, ou seja, se eu coloco um voltímetro com um eletrodo dentro da célula e o outro fora da célula, eu vou medir uma voltagem de menos 94 mV, ou seja, o meio intracelular está negativamente carregado em menos 94 mV em relação ao meio extracelular. Então, o potencial de equilíbrio do íon, ou potencial reverso, é a voltagem na qual o potencial elétrico contrabalança o potencial químico, ou seja, o gradiente de concentração. Então, aqui novamente mostrado para o caso do potássio. O potássio, mais concentrado no meio interno da célula por causa da bomba de sódio potássio ATPase, se houver canais de vazamento na membrana, esse potássio começa a vazar. Então aqui está se movendo o potássio por causa do seu gradiente de concentração, se movendo para fora da célula. Mas, por outro lado, esse movimento de potássio para o lado de fora da célula vai trazer ânions para a porção interna da célula, próximo da membrana. E o próprio potássio começa a se acumular na face externa da membrana. Isso faz com que se gere o quê? Um gradiente elétrico, que vai se opor ao movimento do potássio para fora da célula, ou seja, vai puxar potássio para dentro da célula. Agora, o potássio vai ser atraído para dentro da célula, por quê? Porque a célula está negativa e o potássio tem carga positiva. Geralmente, uma célula nervosa tem uma diferença de concentração de potássio entre o meio interno e o meio, que é o 1 aqui, e o meio externo, em torno de 40 vezes, ou seja, tem 40 vezes mais potássio dentro da célula do que fora da célula. Então, se eu tenho 40 vezes mais potássio dentro da célula do que fora da célula, qual vai ser a tendência de acordo com o gradiente de concentração? O potássio começar a se mexer do lado de dentro da célula para o lado de fora da célula. No primeiro momento, quando não tem nenhum movimento, eu coloco um microvoltímetro medindo a diferença de voltagem entre o lado interno da célula e o lado externo da célula, eu vejo que a voltagem é zero. Mas, a partir do momento que eu coloco canais, esse potássio começa a se mexer, começa a passar do meio 1, que é o meio intracelular, para o meio 2, que é o meio extracelular. Ele começa a se
ele se movimenta até aquele momento que vai gerar um gradiente elétrico que vai se opor à movimentação de potássio, e o potássio vai começar a voltar para dentro da célula. Quando isso acontece, é o que se chama do potencial de equilíbrio do íon. No caso nosso, do ser humano, esse potencial de equilíbrio vai depender da temperatura também e da concentração dos íons. Então, no caso de uma célula nervosa, onde o meio intracelular tem em torno de 40 vezes mais potássio do que o meio extracelular e na temperatura de 37 graus, esse potencial de equilíbrio é de menos 94 milivolts. No próximo vídeo eu vou continuar